Tarde. Bem, boa tarde. Eu vou deixar aqui o como fazer aquela SAP de avaliativa, tá? De avaliação geral do conteúdo, ok? Então, vamos começar a resolver ela aqui. Eu tenho aqui essa primeira questão. Diz assim, um bloco de massa M de 20 quilogramas está pendurado por 3 cabos em repouso, conforme mostra a figura abaixo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, os valores das forças de atração em newtons nos cabos 1 e 2 são respectivamente. Primeiro, pessoal, por que eu tenho que colocar isso aqui? Para que vocês tenham uma noção de que quando forem mexer com peças, também quando forem mexer com usinagem, vocês vão lidar com torque e também com questões de equilíbrio. Mesmo que seja uma questão de ensino médio, é uma questão que visualiza o quê? A questão de ângulo também, beleza? Então, como que eu resolvo isso aqui de início? Primeiro, eu não consigo determinar com precisão a força de tração aqui, entre esses dois cabos. Por quê? Porque quando eu faço o diagrama de forças, eu tenho o que aqui? Eu tenho a força peso, atuando neste bloco, e aqui em cima eu tenho a força de tração. Mas aqui, quando eu chego neste nó, a minha força de tração, ela vem para cá, em 2, e eu tenho uma força de tração aqui em 1. E eu não posso falar aqui que se minha força de tração aqui é igual ao peso, que eu calculo como peso é igual a massa vezes a gravidade, nesse caso, e eu tenho que tração vai ser igual ao meu peso, então calculando o peso dá o quê? 20, que é a massa que ele me deu, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, a minha tração junto, que é igual ao meu peso, vai ser igual ao quê? 200 newtons. Eu não posso afirmar que isso aqui vai ser 100 e esse cabo aqui vai estar sustentando 100 também. Seria uma coisa totalmente errônea. E por quê? Porque eu tenho ângulos diferentes aqui e tenho um ângulo diferente aqui. Esse aqui eu vou chamar de θ e esse aqui eu vou chamar de alfa, por exemplo, certo? E aqui eu vou ter a minha tração 2 em y. E aqui eu tenho T2 em X. Por que isso? Eu tenho que fazer a decomposição de forças para que eu possa avaliar quanto que essa abertura vai me proporcionar. Eu tenho aqui T1X e aqui eu tenho T1 em Y também. E vocês já vão entender o porquê, ok? Então, muito bem. Então, eu vou fazer a decomposição de forças. Em Y, o que eu tenho no eixo Y? Eu tenho que olhar para o plano cartesiano. Eu vou ter aqui a minha tração, que vai ser igual ao meu peso, e vai ser igual ao quê? Meu T2Y mais o meu T1Y. Muito bem. Então, em X, o que eu terei? Eu terei em X o quê? Apenas essas duas dimensões, porque essa aqui está na vertical. Na horizontal, eu tenho T1Y, um X, perdão, que vai ser igual ao meu quê? T2X. Muito bem. Então, se eu tenho isso, eu tenho que calcular os ângulos pertinentes aqui, que vai ter a função de olhar para o fio 1 e para o fio 2. Como que eu faço isso? Eu sei que a minha dimensão até aqui é 1,732.
E na horizontal e na vertical aqui eu tenho 1. Então, o meu triângulo aqui neste caso, vai ser desta forma, certo? Aqui vai ser, aqui vai ser 1,72 aproximadamente, e aqui vai ter 1. E aqui vai ser o meu ângulo que θ. Então vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, a minha tangente de θ é igual a cateto oposto 1. E esse 1,732 é aproximadamente raiz quadrada de 3. Quando eu uso isso aqui na calculadora, o meu θ vai valer 30 graus. 30 graus. A mesma coisa com o fio, o ângulo que vai formar aqui com o fio, o quê? 2. Certo? Então, eu tenho aqui este triângulo aqui. Eu tenho este triângulo aqui. Pois muito bem. Então, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Aqui eu vou ter meu ângulo alfa. E aqui eu vou ter o quê? O meu 1. Eu posso fazer o quê? A tangente também. Tangente de θ, de tangente de alfa, perdão, vai ser o quê? Cateto oposto, que é o 1, dividido por 1. Quando eu faço isso, o meu alfa vai dar 45 graus. Beleza. Então, o que eu faço? Agora eu vou substituir aqui, certo? Então, eu tenho aqui o meu peso. O meu T2Y é esse aqui. Então, vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o meu T2Y vai ser o quê? T2 vezes o seno desse ângulo. Que o seno vai ser o quê? Seno de alfa. Mais o T1 também pelo seno de θ. Beleza. O meu peso, que é igual à minha tração, vai ser igual a 200. E aqui vai ter o quê? T2 seno de alfa mais T1 seno de θ. Beleza. Agora, eu não tenho os valores nem de T2 nem de T1. Eu tenho que achar em x. Então, em x eu tenho T1, que vai ser o quê? Cosseno de θ. Por quê? Cateto adjacente, né, sobre hipotenusa, que é T1x, que vai ser igual ao que? A T2, também aqui, cosseno de alfa. Então, eu vou substituir, por exemplo, o meu T1. Pode fazer T2 também. Então, fica com T2 cosseno de alfa. Quanto que é o meu alfa? Meu alfa é 45. Dividido pelo quê? Pelo meu cosseno de 30. Certo? Então, deixe-me fazer aqui. Vai ser cosseno de 45 dividido por cosseno de 30. Isso vai dar 0,81. Então,
Meu T1 vai ser o quê? 0,81 T2. Então, o que eu faço? Jogo nesse valor aqui. Então, fica aqui nessa equação, 200 T2. O seno é o seno de alfa, que é raiz de 45, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, mais o T1, que é 0,81, T2, pelo seno de θ, que é 30, que dá, no caso, meio, certo? Então, é só fazer essa conta. Seno de 45 dá aproximadamente 0,7. Então, 200 é igual a 0,7 T2 mais 0,41, ou seja, 0,81 dividido por 2. Isso aqui, T2. Se eu faço essa soma, isso aqui vai me dar 1,12. Então, 200 aproximadamente é 200, aproximadamente 1,12 T2. Quando eu faço isso, T2 é 200 dividido por 1,12, que dá 178,5, ou 170, aproximadamente 179 newtons. O que me dá ou letra A ou a letra D. Para especificar, eu posso jogar esse valor aqui no que eu achei. Então, meu T1 vai ser o quê? 0,8 vezes 179. Quando eu faço isso, isso aqui me dá aproximadamente 143,1 newtons. Percebo nitidamente que isso aqui já me dá a letra A. Isso aqui é o quê? Mais ou menos questões de arredondamento. Nesse segundo exercício aqui, como que você faz? É o seguinte, aqui tem uma barra, tem um peso aqui, uma corda e uma corda segurando PQ. Ele quer saber o torque que que essa região S aqui vai ter sobre o sistema. Primeiramente, eu venho, analiso o meu peso e toda a corda que tem, todo fio que tem, se preze, ele tem uma atração. Então, nesse caso, a atração fica como? Igual ao peso, e o meu peso é igual a 3.000 newtons. Beleza. Se eu tenho 3.000 newtons, agora o quê? Eu tenho que achar o meu momento, ou o meu torque, que é o somatório dos momentos, e isso tem que me dar aqui igual a zero, que é a força vezes o deslocamento. Então, eu vou falar que aqui tem uma força, Fs. Aqui eu já vou ter uma força também, e aqui embaixo o peso. Então, eu faço como que eu calculo o torque? Eu calculo utilizando o quê? No sentido anti-horário, horário, beleza? Então, fica o quê? Distância pela força. Nesse caso, vai ser 30 vezes Fs mais 10 vezes 3.000, que é o meu peso, e tudo isso igual ao quê? 20
vezes o quê? Esse 20 aqui, vezes os 3.000 aqui embaixo também. Se eu faço isso, aqui vai dar o quê? 60.000. E aqui passa para o outro lado, fica o quê? 60.000, certo? É 20, 60.000 menos 30.000. Então aqui vai dar 30.000, passa para o outro lado, fica o quê? Resolvendo essas contas, fica o quê? 30 FS e é igual a, aqui vai dar 60, aqui vai dar 30, então fica 60 menos 30, fica 30. Então a minha força de reação vai ser 30.000 dividido por 30, que dá o quê? 1.000. Como ele pediu a divisão entre a tração e a barra, que a razão entre a tração pela força desse lugar S, fica o quê? 3.000 dividido por 1.000. Quando eu faço essa divisão, essa razão vai me dar o quê? 3, certo? Então já é a letra B, ok? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão, ok? Diz assim: os desgastes em mancais de deslizamento podem ser identificados e classificados basicamente de duas maneiras, de um tipo microscópico e do tipo macroscópico, certo? O que são esses desgastes? Esses desgastes, eles geralmente te advêm do quê? Através do quê? Do atrito que você tem, também dos ensaios de torção que você realiza, e tudo isso é mostrado e advindo através do quê? Do polimento que você faz quando você usina uma peça, ok? Sobre tais desgastes, é verdadeiro afirmar: o polimento é uma forma de desgaste, já começa aqui, é falso. A adesão ocorre em função do rompimento do filme de óleo, sendo que a superfície desgastada apresenta um aspecto rugoso e com pouco brilho, verdadeiro. Os três tipos de desgaste podem ser identificados no nível microscópico, através de partículas encontradas na amostra lubrificante do mancal, chamadas de macroescamas. Não, se fosse macroescamas, aqui teria que ser o quê? Micro. Então, essa aqui está falsa também. O polimento e adesão são tipos de desgaste falso. Não preciso ler o resto. E o riscamento é o resultado de eliminação de asperezas. Falso. Riscamento não é eliminação de aspereza. É simplesmente o que? Você aumentar a aspereza do material. Então, nesse caso aqui, é a letra B. Beleza? Vamos para a próxima. Nas alternativas abaixo, julgue as que acharem o quê? Verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, fica como? Vamos lá. A força de cisalhamento atua de maneira perpendicular? Sim ou não? Falso. Ela não atua de maneira perpendicular na secção transversal. Ela atua mediante a um ângulo que ela faz. O momento fletor é provocado pelas cargas externas que tendem a fletir? Verdadeiro. Por isso que a gente usa muito isso em barras. A força axial localiza-se no plano de ar e é criada quando cargas externas tendem a provocar o deslizamento entre as duas partes. Verdadeiro. Não, falso, perdão, falso. Por quê? Isso aqui não é deslizamento entre as duas partes do corpo, é apenas uma parte. O momento de torção ou torque é criado quando as cargas externas tendem a torcer, sim, verdadeiro. Por isso que torque
somatório dos torques é igual a força vezes deslocamento, certo? Então, a letra certa aqui é a letra A, ok? Beleza. A 6 aqui, certo? Diz assim, para a seleção de tipos de rolamento, qual os tipos que você vai ter que dar uma olhada aqui? Quanto à solicitação dos esforços, eles devem ser considerados angular? Não. Vertical? Não. Longitudinal? Combinada, axial e radial, ok? Eu volto no segundo vídeo falando a respeito das demais questões, ok? Então, essa aqui é só a primeira parte.